Olá, seja muito bem-vindo ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 23 de abril de 2018, estamos aqui nas presenças do mesa tenista, técnico da Seleção Brasileira e também de São Bernardo do Goiama. Tudo bem, Hugo? Ô, Dério, prazer, tudo ótimo. Angelão, editor de esportes, tudo bem, Ângelo? Prazer estar aqui novamente. Maravilha. Neste programa dessa segunda-feira, vamos falar muito aí a respeito da carreira do Goiama, vamos falar também sobre a seleção brasileira, sobre o esporte em geral, vamos falar também a respeito de Campeonato Brasileiro, que a gente teve mais uma rodada nesse fim de semana. Enfim, vamos comentar muito do esporte aí pelo Brasil afora. E lembrando que a gente tem uma promoção nesta segunda-feira, né? Ainda um pouco comemorando o aniversário de 60 anos do Diário do Grande ABC, o Cinemark aí sorteando, presenteando com um par de ingressos. Basta então seguir o Instagram do Diário, marcar um amigo e escrever lá no comentário #EuQuero para concorrer esse par de ingressos. Amanhã sai então o resultado de quem venceu esse sorteio, tá bom? Bom, então vamos começar o programa de hoje conversando um pouquinho com o Goiama. 48 anos, Hugo, de muito tênis de mesa, de muitas conquistas, muitas histórias e, enfim, agora técnico da Seleção Brasileira que embarca quinta-feira aí para a disputa da Copa do Mundo, né, Hugo? Mais uma vez, seja bem-vindo. Então, uma carreira longa aí, né, dos 48, quase 49, né, de vida, 42 jogando tênis de mesa, né, começando ali desde os 7 anos, coloquei o objetivo já com 10 anos, queria ser jogador de Seleção Brasileira, e corri atrás, né? Tive que ultrapassar várias barreiras, tudo, mas valeu muito a pena, né? De uma época dos meus 11 aos 17 anos, treinar das 2 da tarde às 10 da noite, sabe? Dormir sonhando com a raquete, né? E a bolinha. Mas vale a pena, consegui participar de 6 Olimpíadas, 7 Pan-Americanos, e desde 2013 para cá, ajudando agora as meninas, né? Para que elas possam alcançar o sucesso. E a gente está indo muito bem. Quinta-feira, como você falou, a gente está indo para a Suécia, onde a partir do dia 29 a gente vai disputar o Mundial por equipes da primeira divisão pela segunda vez. E vamos ver, vai ser muito difícil, mas eu acredito que elas possam aí fazer um bom papel e trazer um bom resultado. Angelão? Você falou de um bom resultado, né, Hugo? O Brasil está crescendo bastante nesses últimos tempos, como você está falando, e esses testes são essenciais para a seleção, para você ver o nível que a seleção está atingindo. Né? Não, com certeza, para mostrar como elas estão... eu vou poder ver como elas estão treinando lá fora, como é que elas estão treinando também, né? A Jéssica já está 4, 5 anos na França, a Guilherme está 3 anos na Europa também, a Bruna agora começou a viajar mais, ela terminou agora o ensino médio, agora então ela vai começar a viajar mais, se dedicar 100% ao esporte. E a Carol também já disputou vários torneios internacionais e são todas novas, né? A Jéssica mesmo com 28, mas ela tem muita vontade muito grande e elas vão aí lutar muito por esse ciclo olímpico. Ano que vem tem o Pan-Americano em Lima, no Peru, que é um torneio muito importante para o tênis de mesa feminino, onde elas vão brigar pela primeira medalha de ouro na competição, mas eu estou bastante confiante nelas. Como é que você vê o nível brasileiro? Que quando você começou, Hugo, eu acredito que também, não só o nível, mas também o apoio que vocês recebiam não devia ser tão grande. O que mudou nesses anos todos? Como é que está agora? Tem mais apoio para o tênis de mesa brasileiro? Como é que está isso aí? Esse ano vai ser um pouco melhor do que o ano passado. No ano passado realmente foi complicado. Acho que não só para o tênis de mesa, o esporte em geral no Brasil inteiro, em todas as áreas foi muito difícil. O esporte é o que sofre mais. Mas a gente não pode ficar lamentando o que foi ano passado. Agora a gente tem uma programação muito melhor, com mais torneios em vista, mais treinamentos também. Porque a gente não quer que as meninas vão só disputar os torneios. A gente quer que elas vão para os lugares para treinar também, na Ásia, na Europa. Porque a gente vai numa competição, sabe? Joga 1, 2 jogos e acaba, 2, 3 jogos acaba. Enquanto o treinamento não. Durante 10 dias, 20 dias, realmente é uma preparação muito melhor, né? Então esse ano aqui vai ser bom, já visando Lima 2019 e com certeza Tóquio 2020. Entendi. A gente está passando ali minhas imagens, Hugo, um pouquinho da sua carreira no tênis de mesa, desde o começo lá no Palestra, passando aí por Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, né? Você que teve desempenhos tão bons no Pan-Americano, né? São 10 medalhas de ouro, uma prata, 4 bronzes, mais 6 participações em Jogos Olímpicos como jogador e mais uma como técnico. Enfim, experiências de sobra, né? Se a gente pudesse resumir a sua carreira em algumas palavras, Hugo, como que hoje você conseguiria ir? Você realizou tudo o que você queria como jogador? Com certeza, com certeza. Não só em termos de conquistas de medalhas, de vagas para Olimpíadas, mas principalmente, Derek, eu sempre falo que minha maior conquista foi dar alegria para os meus pais, meus avós, que sempre me apoiaram desde pequeno, né? Então a gente batalha ali, treina, mas se não fossem eles lá atrás, sabe,
segurando a gente ali, a nossa onda, sabe? Pô, e naquela época a gente viajava, não tinha esse negócio hoje de redes sociais, onde você pode matar saudade, conversar com eles todos os dias. Em 1985, fiquei no Japão 10 meses. Meu, era só no telefone, malemar. Né? No começo eu ligava quase toda semana. Aí uma hora meu pai falou, melhor parar de ligar, porque senão você não vai conseguir se virar aí. Mas na verdade é porque o telefone tava ficando conta, a conta tava ficando muito cara, né? Entendi. Aí eu também entendi, já cortei, já ligava de vez em quando. Mas eu aprendi muito, sabe, sobre isso. Por isso que hoje eu valorizo muito o que eu pude dar de retorno para os meus pais. E é o que eu quero também, agora passar para as meninas, que elas brigarem por elas também, pelas pessoas que estão ajudando. Porque acho que isso realmente não tem aquele preço. Você luta muito realmente por isso e para mim, com certeza, eu conquistei tudo que eu poderia. Que nem você falou da facilidade hoje em dia, né? Você pode falar frequentemente com a família, tudo isso daí, mata a saudade. Mas na parte assim, de treinamento, o que beneficia essa parte das redes sociais? Você tem no YouTube o jogo dos adversários para analisar, o que facilita nisso daí? Bastante, como você falou, a gente sempre que possível a gente puxa, se não conhece o atleta, normalmente você conhece os principais, mas às vezes aparece uma atleta nova, que a gente não tem os dados, a gente vai, puxa na internet, no YouTube ali, coloca o nome, sempre tem um outro jogo dela, então é bom para ter uma noção de como ela joga, né? Então, mesmo sendo 1-7, 2-7, mas dá para ter uma noção. Isso é muito, muito importante. E também questão de treinamentos também. Os atletas hoje podem puxar os treinamentos de vários jogadores, né? O jeito que eles fazem. E eu sempre falo que não existe o jeito certo de se jogar. Né? Você sempre pode puxar alguma coisa de cada jogador. E era mais ou menos o que eu fazia. Mesmo sem esse recurso hoje da mídia, das redes sociais, eu sempre, pelo livro tal, eu conseguia puxar. Ou ia nos campeonatos, eu via, aquele cara tem um movimento de direita bom, o movimento da perna é boa tal. Aí eu tentava colocar no meu jogo, né, sempre nunca esquecendo o jeito de eu jogar. Mas sempre uma carta na manga ali sempre ajudava, né? Mas é engraçado porque no futebol os empresários fazem aqueles videozinhos, pegam uma jogadinha aqui, uma de ali e vai vender o cara como se fosse um mágico, né? Um grande astro do futebol. Dá para fazer isso no tênis de mesa também ou isso não tem a menor condição? Não, isso é mais difícil, porque realmente ali, o esporte coletivo é um pouco diferente, né? Mas tênis de mesa não, esporte individual, então é um jogo inteiro ali. Então não adianta colocar o cara, acertou só um drive, aí chega no resto do jogo, o cara não deu mais nenhum. Então, ou ele deu um saque bom que o adversário não conseguiu devolver, mas só porque pegou na quina da raquete. Muitas vezes alguma coisa assim. Mas assim, é muito difícil você fazer um clipe só de um jogador, só com os melhores momentos. Só. Com certeza. Só aqui mandando um abraço aí para quem está acompanhando, Gleica Souza, Cileide Palomo, o Anderson Fattori, que nosso colega está aqui acompanhando também. Enfim, e relembrando aí o pessoal, né, da promoção do par de ingressos do Cinemark, curtir, né, seguir o Instagram do Diário do Grande ABC, marcar um amigo e a hashtag Eu Quero para estar concorrendo aí um par de ingressos do Cinemark. Tá bom? Continuando então com o Hugo. Hugo, a gente vê aí esse escudo enorme do Palmeiras no peito, né? Você que é palmeirense verde, com muito orgulho. Como é que tá hoje essa parceria entre Palmeiras e São Bernardo? Olha, é uma parceria muito legal, onde, assim, na verdade o Palmeiras me patrocina, né? Eu tenho um contrato com o Palmeiras, mas como eu sou da prefeitura, a gente tenta fazer uma parceria legal, por exemplo, eu muitas vezes levando os atletas de São Bernardo para treinar lá no salão de tênis de mesa do clube do Palmeiras, onde depois que eles construíram aquele prédio multiuso, ficou uma sala muito legal só do tênis de mesa, com 5, 6 mesas, sabe? Bem, com um clima muito legal, com ar-condicionado quando está muito quente. E é legal manter esse contato, porque eu quero também ajudar com que o tênis de mesa do Palmeiras cresça, sabe? Chamando mais adeptos, mais crianças para poder praticar, participando de mais campeonatos, se não dos federados, mas também dos não federados. E também, quem sabe, aquele que gosta ou que queira brincar, suar um pouquinho, também pode ir lá, isso é muito legal. Com certeza, você citou, né, a estrutura do Palmeiras. O Grande ABC hoje conta com uma estrutura muito bacana também, né, Hugo? São Caetano é base da seleção, inclusive de treinos, além de atletas e treinadores. São Bernardo tem o salão onde você trabalha ali diariamente no estádio 1º de Maio. Santo André está tentando melhorar aí, mas tem aquela estrutura, se não me engano, no Delantônia. Enfim, e é um lugar que historicamente sempre revelou grandes jogadores, né? Sim, o ABC sempre foi um celeiro de atletas representando o Brasil em todas as competições. E como você falou, hoje São Caetano tem a melhor estrutura, não só a estrutura, mas também o maior número de praticantes. São Bernardo a gente está com um trabalho legal de iniciação,
né? E tem vários garotos ali que eu vejo que tem muito talento. Santo André, como você falou, eu espero que eles consigam se reerguer novamente. Eles já começaram, tem muitos atletas lá praticando também. E não pode parar, né? O ABC tem que estar sempre aí criando novos talentos para que estejam representando o Brasil em Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas. Comparando um pouco o passado, Hugo, o interesse aumentou pelo tênis de mesa? Como é que você vê essa procura agora? Não, aumentou. Acho que, é lógico, as Olimpíadas de 2016 ajudou bastante também, mas hoje, com certeza, o que o Hugo Calderano vem fazendo pelo esporte e pelo que ele está aparecendo na mídia, também vai chamando, não tem jeito. Acho que isso é o principal. Né? E eu, lógico, eu estou muito contente pelos feitos do Hugo, ele já ganhou mais do que qualquer brasileiro ganhou. Lógico que a gente se sente ali na torcida, não só na torcida, mas a gente sabe que a gente ajudou ele. Eu, o Cláudio Cano, o saudoso Cláudio Cano, né, o pessoal que veio lá de trás, depois tem o Gustavo Tsuboi, que ainda está na seleção, mas que o Calderano, eu sei que ele até tirou foto com o Gustavo em uma competição. São várias etapas que vão surgindo. O Hugo tem certeza que vai ser um outro passo, que lá na frente muitos garotos vão lembrar que eu comecei a jogar por causa do Calderano. Isso é muito legal. O handball brasileiro, ele deu uma crescida, principalmente o feminino, que chegou a ser campeão mundial, depois de um intercâmbio que foi feito com os clubes da Europa, né? As atletas foram treinar lá fora, ganhando experiência, ficaram jogando lá fora. Até que pontos também esse intercâmbio que os brasileiros têm feito lá fora tem ajudado nos resultados de agora? Não, para nós é imprescindível você jogar ou treinar lá fora. Né? Por isso que o Hugo, por exemplo, já acho que é o 3º, 4º ano que está na Europa, na Alemanha, com toda uma estrutura para ele, né? Com o técnico, preparador físico, sabe, o clube bem profissional. E as meninas também, acho que elas estão subindo porque elas estão jogando na Europa. Né? Demora um pouco para você se acostumar, com certeza. Mas assim, precisa disso. A Bruninha, agora, como eu falei, esse ano aqui já ficou um tempo no Japão, depois na Europa treinando, ele vai ficar direto lá. Eu tenho certeza que com isso ela vai conseguir vários resultados legais. Porque ela já conseguiu, já foi campeã mundial infantil, né? Foi um título inédito, já é uma motivação. Né? Então agora com esse treinamento que ela vai ter lá na Europa, a chance de ela entrar entre, sei lá, que seja 50 melhores do ranking mundial, já seria uma colocação muito boa para uma brasileira. Você citou a Bruna, né, que também tem a Júlia, a irmã dela, que ambas mesatenistas aí, e é uma situação que a família também interfere, aliás, de uma forma muito positiva, né, Hugo? O tênis de mesa tem um pouco dessas características da participação da família para que o atleta tanto ingresse quanto continue, porque não é um esporte fácil, né? Não é fácil. E pô, o que você falou é muito importante, a família, né, de estar lá presente. Sempre quando eu vejo os pais da Bruna, estão lá nos campeonatos. Agora, como a Bruna disputa os torneios principais lá fora, mas a Júlia não, todo torneio é Copa do Brasil, Paulista está lá e a mãe dela está lá sempre do lado, o pai também, quando não está trabalhando, está sempre lá do lado. E é como era meu pai comigo também. Acho que essa energia que os pais passam para você, sem atrapalhar, né? Sabe por quê? Porque quando eu era novo, minha mãe ia nos campeonatos, depois do 3º campeonato eu falei para ela não ir mais. Porque ela queria que eu ganhasse, mas ela ficava mais nervosa do que eu. Aí quando eu via ela agoniada, eu ficava nervoso, né? Falava, mãe, você não vai mais não. Né? Ela fica torcendo em casa. Né? Perde um pouco do foco, né? Mas ela entendeu, lógico. Mas é que nem no futebol, né? No futebol, as mães, principalmente crianças menores, ficam atrás xingando o juiz, xingando o técnico, só atrapalham, não ajudam em nada. Isso, né? Que eu falo, e eu ia falar também, uma coisa que é importante, os pais têm que ajudar, mas tem que saber tem que ter um limite. Né? Que nem no treino de São Bernardo, quando é treino da seleção, os pais, namorados, ninguém pode estar junto ali na hora do treinamento. Depois disso podem contar, mas na hora do treinamento eles não podem entrar. Realmente para muita gente dar umas broncas nos atletas, dar uma chamada porque é mais forte ali, para não ficar muito constrangido com essas coisas, pode acontecer, né? Mas os pais entendem. Os pais que querem que o filho seja de alto rendimento, alto nível, eles entendem e respeitam esse nosso jeito de treinar. Essa situação de pressão e tudo mais, lidar com esse sentimento, com essa pressão diária por resultados, inclusive, para o Pan-Americano de Lima do ano que vem, as chances reais do Brasil e o quanto essa pressão por medalhas, como você tenta trabalhar as meninas em cima disso, Hugo? Olha, assim, no PAN de 2011, 2015 em Toronto, a gente já foi com esse pensamento de lógico, colocar uma pressão em cima dessa, que a gente teria que chegar pelo menos na final, que o Brasil nunca tinha chegado numa final em Pan-Americanos feminino. E assim, foi duro, ganhamos partidas difíceis, principalmente contra Porto Rico, mas elas suportaram essa pressão. Agora para Lima,
É a mesma coisa, só que agora vai lutar pela medalha de ouro. E assim, a gente tem uma motivação muito grande, que foi a vitória contra os Estados Unidos no Pan-Americano do ano passado, no Campeonato Pan-Americano do ano passado, na final contra os Estados Unidos. Ainda que nós tínhamos uma equipe que não era a principal, estava a Bruna Takahashi e a Guilin, a terceira é a Bruna Alexandre, mas nós temos jogadoras mais fortes que ela, mas ela ajudou, a Bruna Alexandre ajudou. Mas assim, a chance é muito grande, então só depende muito da cabeça, cara. A cabeça de chegar na hora certa ali, estar o mais confiante possível, mais concentrada, para lutar pela medalha. E como a gente já ganhou dos Estados Unidos, com certeza os Estados Unidos vai vir com mais respeito. Isso é importante também. Sabe? Porque quando você joga com uma equipe que você nunca perdeu, né, eles jogam mais soltos. Agora, não, nós perdemos a última vez, então eles vão ficar mais duras ali também, né? Então agora, essa pode ser uma das nossas chances. E quais são os principais adversários aqui nesse PAN que você está vendo? Você citou Porto Rico, os Estados Unidos são... Acho que sim, Estados Unidos e Porto Rico seriam os principais. O Canadá, que tem uma chinesa, que é forte também, mas as duas jogadoras, a segunda e a terceira, não são tão fortes, né? O bom do Brasil é que nós temos 3 jogadoras mais ou menos no mesmo nível. Né? Pode ser que a Bruna hoje esteja um pouco acima, mas as outras jogadoras estão ali juntas. Né? Estados Unidos é complicado porque são 3, até 4 chinesas de um bom nível também. Mas que nós ganhamos dela ano passado, né? A Bruna Takahashi fez 2 pontos e a Guilin também ganhou de uma chinesa, que inclusive foi campeã Pan-Americana 2015. Então vai ser uma briga muito boa, mas o principal vai ser aqui, a cabeça... E eu converso para eles assim, ó, eu sei como que é o Pan-Americano, né? Ali, não é deixando a modéstia de lado, mas eu sei como que você tem que pensar para jogar, eu sei como você tem que preparar. Muita gente pensa que é só entrar na mesa, não, mas antes disso, tem uma preparação muito forte e é importante para chegar lá, poder soltar o seu jogo para lutar para ganhar. Com certeza. Mas antes do PAN, agora, aliás, na próxima semana já tem Mundial. E, enfim, só aproveitando também, falando um pouquinho do que a gente falou no começo, né? Tem o Mundial na Suécia, o Mundial que o Brasil estará disputando aí a primeira divisão novamente, né, Hugo? Fala um pouquinho de perspectiva, um pouquinho do grupo também do Brasil, né? Que tem aí adversárias tanto muito fortes quanto um nível mais equilibrado. Olha, a expectativa... nossa, é de chegar lá e lutar ponto a ponto, jogo a jogo. Desculpa. Nós temos um grupo que é difícil. Aliás, qualquer grupo que a gente entrasse era muito difícil. Né? Nós temos Hong Kong e Coreia, que são as duas principais do grupo. Realmente vai ser muito difícil de lutar contra elas. Mas quem sabe ganhar um ou outro jogo, para cada jogo de uma jogadora, já seria um bom resultado. Depois temos Alemanha, Tailândia e Luxemburgo. E eu acredito que são 3 equipes que a gente pode lutar até de igual para igual. Pode ser que seja 60-40, mas outras 50-50. Né? Então, assim, o objetivo para mim é jogar pelo menos para se manter para o Mundial do outro ano, de 2020. Se manter, hoje, se a gente ficar em 14º, você garante a vaga para 2020. Certo. Né? Então, a gente vai lutar por isso. Mas, assim, primeiro é jogo a jogo, sabe? Não é pensando nisso. E eu falei para elas, sempre os principais... as principais conquistas suas foram quando vocês jogaram soltas, né? Deixando o jogo fluir, não pensando no resultado. Né? Tem que jogar para construir o resultado. Então vamos ver se a gente consegue da mesma forma e voltar para casa feliz. Você fica mais nervoso vendo jogos ou quando você jogava, Hugo? Vendo o jogo. Vendo o jogo, cara. Não, porque de vez em quando eu fico com os meninos também em alguns campeonatos, mas eu sempre falo assim que era mais fácil jogar do que ser técnico. Mas eu sempre explico, falo isso, mas eu falei, não que é ruim ser técnico, mas quando você joga, sabe, você precisa pensar no que você vai fazer, e só no seu aniversário e tal. Quando você é técnico, você tem que pensar nas 3, 4 jogadoras, nas 3, 4, 20 adversárias. E o principal, cara, tem dia que eu vou no ginásio, chego às 9 da manhã, fico até às 9 da noite, direto no ginásio. Quando você é atleta, você joga um jogo de manhã, tem um jogo à tarde, você joga, volta pro quarto, vai descansar, almoça direitinho. Muitas vezes eu e os outros técnicos, almoço é McDonald's, não dá tempo para almoçar muitas vezes. Sim. Mas assim, tá sendo muito legal, cara, muito legal. Isso, mas que é mais difícil de você ficar lá sentado, mas tá sendo legal. Eu lembro em entrevista com a Guilin uma vez, Hugo, que ela me disse que você é aquele segundo pai, né? E você acabou agora tendo diversas filhas, né, na seleção, tanto na adulta quanto também as que vêm chegando e querem encontrar aí uma posição na seleção adulta. Mas ao mesmo tempo você foi pai recentemente, né? Pai da pequena Ariel, aí que fez 10 meses ontem, né? Como é que foi essa adaptação da mesa pro berço? Foi muito legal. A experiência que eu não tinha, né? Foi minha primeira filha.
Eu brinco que demorou, mas veio, né? Mas foi muito legal, é muito legal mesmo. Até hoje eu tomo muito cuidado, eu sei que você tem que pensar muito no futuro dela também, mas no começo era difícil, né? Começo, quando você pega ela no colo, que é a coisinha desse tamanho aqui, assim, né? Pra você dar banho, trocar fralda, sabe? Mas eu coloquei na minha cabeça que eu não podia ter medo de segurar, medo de fazer as coisas. Tem que sempre fazer firme. Porque a Ariel, cara, né? Qualquer coisa parecia que ia quebrar, né? Ia voar, né? Mas sempre, nunca aconteceu nada, sabe? E hoje, 10 meses, ela já começa a aprender a fazer as coisinhas pra cá, começa a dar risada, começa a fazer, imitar as coisas. Ah, não tem experiência maravilhosa. Cara. Inclusive imitou seu gesto, outra, né? O seu gesto da Exato, vitória. Tem uma foto minha lá em casa, né? A minha esposa que ensinou ela. Ela pergunta pra Ariel, Ariel, qual a pose do papai? Ah, ela levanta a mão assim, porque eu tô comemorando assim. Meu, quando ela fez a primeira vez, eu quase chorei, cara, de emoção. É muito legal ver essas coisas. Gelão? Quanto tempo você vai ficar fora do Brasil agora, por causa da saudade da filha? Quanto tempo você fica fora? Então, agora esse Mundial vão ser 10 dias só. Certo. Mas aí eu volto e depois no começo de junho eu vou pra Bolívia. Aí eu volto, depois do meio de junho eu vou pro Paraguai, né? Mas aí o que eu tava falando, eu brinco assim, eu vou lá, pelo menos eu descanso, né? Ah, não, isso é, né? Dá pra dormir à noite, pelo menos. Né? Cara, eu lembro que a Ariel nasceu, um mês depois eu fui pra Porto Rico no campeonato. Costa Rica no campeonato. Cara, 9h30 eu tava dormindo. Eu deitava 9h30, acordava às 8 horas da manhã do dia seguinte, cara. Só que depois eu pensei, né? Por causa da... Porque eu não consigo, até hoje, eu não lembro de ter dormido uma noite direto, né? Sempre acordava por causa da Ariel. Até os 4, 5 anos você não vai dormir uma noite. Então. Mas aí eu te falo. Mas eu tenho mais dó da minha esposa, que é a minha esposa que sofre, né, cara? Não tem jeito. Mas ela tá lá, de vez em quando toma umas duras dela, eu sei que ela tá estressada, né? Mas é normal, faz parte. Faz parte. Bom, continuando o programa, migrando um pouquinho de tênis de mesa para futebol, a gente teve aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, a segunda rodada apenas, né, do Campeonato Brasileiro, e a gente teve aí um bom desempenho de paulistas, né, Angelão? A gente pode começar pelo que perdeu. Vamos começar pelo Santos primeiro, que não foi tão bem assim. 1-0 para o Bahia, Angelão, o que dá para dizer desse jogo do Santos? O Santos eu acho que não foi aquela apresentação que o torcedor estava esperando até porque o Bahia estava precisando de um resultado, o Bahia se impôs, o Vanderlei chegou a fazer pelo menos umas 2 ou 3 grandes defesas no jogo, né? E o Santos acabou castigado no último minuto, né? Uma cobrança de escanteio, aquela bola que cruzou ali, não teve como tirar, só vê a zaga um olhando para o outro para ver quem foi que falhou no lance, né? Faz parte do futebol, o Santos tem o bom do jogo foi a volta do Bruno Henrique, né? Depois daquelas lesões nos olhos, no olho direito, quer dizer, foi 3 meses fora, apesar que ele se machucou agora de novo, né? Tem uma lesão muscular, vai ficar pelo menos um mês fora, mas pelo menos vai retomar isso daí. O resultado, acho que é início de campeonato ainda, já a Ventura vai ter muito que acertar a equipe, vai ter tempo para isso, até porque eu acho que o nível dos adversários também não está muito diferente, o nível está basicamente o mesmo. Foi um resultado ruim, mas que o Santos recupera em breve. Amanhã já tem o Santos com estudantes na Libertadores também, então 2 dias depois o time já vai ter outro jogo, né? Já tá agora pela Libertadores, então não é fácil não, né? A gente está aí acompanhando o gol do Bahia, né? Realmente um vacilo da zaga, apareceu no meio ali livre para completar para o gol. Hugo, você que acompanha futebol também, que eu sei que você é fanático por futebol também. Consegue, entre um treino e outro, acompanhar o Campeonato Brasileiro? Cara, tem dia que eu tô em casa de bobeira, se não tem jogo da Série A, eu já assisto jogo da Série C. Se tem jogo na televisão, eu tô assistindo, porque eu gosto muito de futebol. E o que você acha desse novo Santos que o Jair Ventura tá propondo aí? Olha, não sei, também não quero saber, cara. Eu só do Palmeiras. Mas é bom, legal que o Jair Ventura é um técnico novo, né? E é uma experiência boa no time, outro time grande que ele está trabalhando. Mas é um jogador, como o Ângelo falou, o Santos tem totais condições de reverter esses 3 pontos que ele perdeu. Porque também, muitas vezes, sabe, perder pro Bahia lá não é uma coisa anormal. Não é? É duro que tomou aos 49 do segundo tempo no lance, né? Escanteio, a bola quase rolando no primeiro pau ali. Parece em câmera lenta, né? Mas acontece, não tem jeito. É verdade. Já quem foi muito bem, né, foi ao Paraná e goleou o time da casa por 4-0, foi o Corinthians. O Corinthians, inclusive, que é o personagem da nossa pergunta do dia, né, que é se o Corinthians pode repetir 2017 e completar todo o primeiro turno sem perder. Deixa aí a sua resposta, participe do Diário Esportivo com a gente. Enfim, o Corinthians foi lá, fez 4-0 no Paraná, 100% de aproveitamento, 6 pontos. Timão, o Rodriguinho muito bem, né, Angelão? Rodriguinho muito bem, Rodriguinho tem feito gol em quase todos os jogos do Corinthians. É um jogador que está desequilibrando mesmo para os adversários, né? Mas o que me chama a atenção nesse Corinthians é
a forma de jogar não tem mudado, né? Mas os adversários não conseguem segurar esse Corinthians. É isso que me chama a atenção. Eu não sei se o Corinthians está muito bem ou se os outros estão muito fracos, né? Que é uma coisa que a gente já discutiu bastante aqui. Eu acho que o Sid Clay, que chegou do Atlético Paranaense, veio muito bem. Até que quando foi contratado, eu estava lendo a respeito e se falava muito que era um jogador que não apoiava tanto, um jogador que falhava na marcação. Mas pelo contrário, nesse Corinthians, não sei se por causa das peças que ele tem ao lado dele, está dando resultado. Fez um golaço ontem lá no Paraná. Inclusive, que é o que a gente está mostrando agora. Então o time está se acertando. O que me chama a atenção, eu volto a falar, os adversários não conseguiram achar uma estratégia, uma maneira de segurar esse Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem como fazer um grande campeonato, não vou apostar que vai ser o primeiro turno invicto, que nem aconteceu no ano passado. Acho muito difícil. Até porque também o Corinthians foi campeão no ano passado, a gente chegou a comentar aqui várias vezes no programa, porque que o seu Grêmio priorizou Libertadores, foi o Cruzeiro também que priorizou a Libertadores. Outros clubes, por causa desse regulamento que eu acho horroroso da Libertadores, de esticar a Libertadores no final do ano, você tem que priorizar uma competição no segundo semestre. Então o Grêmio fez isso, o Cruzeiro fez isso, e o Corinthians ficou numa boa, digamos assim, para poder tocar o campeonato até o fim, né? Só que o Palmeiras chegou, deu uma ameaçada na parte final do campeonato. Então o Corinthians começou muito bem esse ano. Ontem uma atuação que dificilmente você vai criticar alguma coisa, tomou um sufocozinho no começo do jogo, que o Cássio fez uma bela defesa até. E eu acho que esse Corinthians tem condição de levar. Mas eu ainda falo, os adversários têm que encontrar uma maneira de parar esse Corinthians. É verdade. Então o nível técnico não é tão diferente assim. Sem dúvida. Hugo, eu queria a sua opinião. Sei que você está aí vestindo a camisa do Palmeiras, mas dá para falar um pouquinho do Corinthians, que, querendo ou não, pode não ter o melhor elenco, mas tem um time muito consolidado, né? É um time que joga, né? Aquele, como a gente falou, e que os adversários não estão conseguindo. Muitas vezes, que nem o Palmeiras conseguiu no primeiro jogo da final do Paulista. Mas é um time que não tem aquele nome forte. Hoje tem o Rodriguinho que está jogando muito bem, solto ali. Muitas vezes esquecem ele dentro da área ali, né? E por isso que ele está fazendo os gols. Né? E mérito dele também, de ele estar ali na hora de fazer o gol. Mas assim, é o trabalho do Carille que é bem feito também, né? A gente pode negar. Tem até uns primos meus corintianos que, quando o Corinthians ganha meu WhatsApp, eles enchem, né? Mas é um time que realmente está jogando muito bem, cara. É um conjunto que tem que tomar cuidado, mas eu não acredito também que esse vai repetir como do ano passado. Eu também torço que não, né? Para que não fique aí disparado aí no primeiro turno já. Com certeza. E falando um pouquinho agora do Palmeiras, para deixar o Hugo falar bastante do Verdão, Palmeiras recebeu o Internacional no Pacaembu, venceu por 1-0 o gol do Dudu, que preferiu não comemorar, Hugo. Pelo que ele falou ali, a gente tem várias situações, cada um pensa, né, da sua maneira, né? Mas assim, acho que tem que ter respeito também por aqueles torcedores que estavam ali também. Ele é o capitão do time. Eu vejo, acompanho também nas redes sociais que muita gente não só o critica, mas também ameaçam, xingam. Isso não é legal, mas ele, como sendo o capitão da equipe, acho que tem que ter uma cabeça melhor, né, para relevar isso e mostrar o contrário, né? Então eles estão me xingando, tudo bem, então vou lá, vou fazer o gol, vou correr. É como ele falou, ele está correndo, ele está tentando fazer. Eu nunca vi ele fazendo corpo mole, ele está tentando fazer a jogada. Então acho que acho que ele foi mal ontem, né? De ter que comemorar, porque o Palmeiras estava precisando dessa vitória. Foi 1-0, teve erro do juiz e tal, aquilo, mas precisava ganhar, ganhou. Mas agora é a bola para frente, tenho certeza que muita gente deve estar conversando com ele. E como capitão, ele lá na quarta-feira na Argentina vai ser diferente. É verdade. Só antes de pedir o comentário do Angelão sobre o Palmeiras, a Juliana Bontorin, nossa diretora aqui do programa, está me passando que quem está participando aí da promoção dos ingressos do Cinemark pode curtir o Facebook ou o Instagram do jornal, né? Porque tem gente que às vezes não tem o Instagram, então pode curtir o Facebook, colocar aí a hashtag Eu Quero e marcar uma pessoa que também está participando, tá bom? O resultado do sorteio sai amanhã, pela manhã. Quem vencer vai ser contatado aí pelo pessoal, tá bom? Angelão, fala um pouquinho do Palmeiras. 1-0 é um resultado importante, né? Em casa, depois da... O time vinha 3 jogos sem vitória, então um resultado excelente na temporada. O Palmeiras não fez um grande jogo, não fez um grande jogo, mas garantiu o resultado que é o mais importante, porque não adianta também fazer jogo bonito e não ganhar. Garantiu 1-0. O Borja perdeu um gol logo no começo, que o palmeirense vai passar sufoco, vai passar nervoso mesmo vendo aquilo lá, mas faz parte do futebol, acho também. Quanto ao gol do Inter, a gente sempre fala aqui de arbitragem. Eu acho natural, foi um erro, segue o jogo, que nem eu falei aqui na final do Paulista, no segundo jogo contra o Corinthians, o juiz deu pênalti, pênalti, acabou, não tem essa história de o outro vai avisar, não, foi pênalti, acabou. Eu acho que a televisão
ela ajuda, mas ela prejudica muito. Que nem no caso do impedimento no gol do Leão Damião. Centímetros ali, Como é os que caras têm que colocar uma lupa ali. Então, não. como é que o assistente vai ver isso? Não vai ver isso. Então, quando não tinha, na década de 80, que você tinha clássico, que não era transmitido pela televisão, que só via pelo rádio, era muito melhor. E os erros aconteceram sempre, o fato é esse, os erros sempre aconteceram. Só que agora você tem aquela câmera que vai pegar o detalhezinho e vai te mostrar. E todo mundo acha que o assistente, que o árbitro, que eles têm visão de raio-x para pegar o lance. Então, acho que é normal, o Inter não tem que chiar nada, porque assim como já foi prejudicado nesse jogo, já foi beneficiado. Claro. O Corinthians também, Palmeiras, todo mundo, não adianta. Então eu seria até contrário ter televisão transmitindo tanto detalhe, devia ser proibido. Seguir o jogo, teve, que nem na Europa acontece isso. Os árbitros erram, os caras reclamam ali um minutinho, acabou no dia seguinte. Não tem mais o que lá na se Europa falar. é mais duro, né? Você viu o jogo do Real Madrid com o Juventus. O juiz marcou o pênalti, o Buffon foi lá, foi expulso. Foi expulso. Aqui não, então, os caras acertam o juiz e pô, fazem o que juiz não faz querem. nada. Aí verdade. por isso que acontece esse negócio do cara vir lá de trás, dá tempo pro cara vir e falar pro cara. Então vira essa bandalheira. Então hoje está para a Federação Paulista definir, né, divulgar o que foi considerado no relatório sobre a participação ou não de uma pessoa de fora, né, na decisão do Paulista. Eu acho que tem que se averiguar isso, é correto, a reclamação do Palmeiras é pertinente, eu acho, e tem que se ver o que vai dar. Mas com relação ao Palmeiras, eu acho que foi uma vitória excelente, depois de ter jogos sem vitória. O Palmeiras tem, para mim, do melhor elenco do brasileiro, do futebol nacional. É difícil você ver um outro elenco, acho que o Grêmio, talvez, mas não chega ao nível. Então o Palmeiras tem banco bom, tem um time, um time titular muito bom. E é encontrar a melhor forma de jogar. Ganhar confiança e encontrar a melhor forma de jogar. O Palmeiras deslancha, eu acho. É verdade. Comentar aqui, só citar o pessoal que está participando aqui da promoção. Gabriele Moniz Garcia Bittencourt, Kátia Cristina Leixo, Cileide Palomo, Vitória Caetanos, Pedro Henrique Gouveia de Oliveira, Silvia Munici Garcia, enfim, pessoal, todo mundo participando aí. Resultado sai amanhã, então, tá, pessoal? E pra gente encerrar aí o assunto futebol, a gente teve um empate, né? Ceará 0, São Paulo 0, lá no Castelão. São Paulo ainda não engrenou, um empatezinho, né, Angelão? O São Paulo não engrena desde o ano passado, começou ano passado, né? É verdade. O torcedor do São Paulo, que foi sempre acostumado com muitos títulos, né? Campeão mundial, campeão brasileiro, tricampeão brasileiro na sequência. O torcedor do São Paulo deve estar num estado de nervos que não é brincadeira. O time contrata peças boas, pode se falar que peças boas, não muito melhores do que a gente encontra nos outros clubes do Brasil, mas peças que poderiam dar um melhor resultado. Mas quem chega não consegue fazer esse time jogar. Seja o Rogério Ceni, foi o Dorival, agora está com o Diego Aguirre. Você vê que fala, não, o São Paulo tudo bem, fortaleceu a marcação, ganhou mais qualidade na marcação por causa do estilo do futebol uruguaio. Mas o futebol do São Paulo é uma coisa triste de ver, e é triste falar isso até, o torcedor até me desculpe por estar falando isso, mas o torcedor já se acostumou a ver isso. Você não tem previsão alguma se o São Paulo vai sair jogando bem, se não vai jogar bem. O jogo com o Ceará foi terrível, foram 90 minutos de um futebol terrível. E das duas equipes, não só do São Paulo, até do Ceará também. O Ceará vindo da Série B, então você dá um desconto, né? São Paulo não, está na primeira divisão. Ontem, no ano passado, se ficou aquela discussão se iria cair ou se não iria cair até a fase final do campeonato. E o time acabou escapando. Mas você vê que quem chega não consegue fazer o time jogar, o time não engrena, mesmo com o seu Cueva, com o seu Nenê, que são caras experientes. Então, não sei se o trabalho é essa parte da comissão técnica ali, quem está dando apoio, ou se a diretoria que dá muito azar para esse time do São Paulo. Porque, olha, eu vou te falar, o time é fraco, o futebol é ruim. E o São Paulo, o torcedor do São Paulo, posso queimar minha língua, mas vai passar sufoco o ano inteiro de novo. O que você acha? O São Paulo mais uma vez vai lutar para não cair? Então, esse ano começou não muito bem de novo. E ano passado, assim, eu como comentarista, de forma, mas se não fosse o Hernandes, teria caído, né? Verdade. Ano passado. Absolutamente. Então, esse ano não tem o Hernandes para ajudar esse time. Só se vier algum outro jogador, como no ano passado, no meio da temporada. Mas realmente, eu gosto. Eu nunca gostaria de ver um time como o São Paulo grande caindo para a segunda divisão. O Palmeiras caiu, mas mereceu. Mas a gente, como torcedor, gosta o cara que gosta de futebol, tem aquele lado torcedor que não, é legal ver o São Paulo, o Corinthians na segunda divisão. Mas por futebol, em geral, não é legal, né, de ver esses grandes clubes caindo. Mas infelizmente, muitas coisas também, dirigentes que falaram muitas bobeiras também, isso atrapalha também, né? Não são só os jogadores, né? Mas lá de cima já vem. Né? O técnico, o presidente falou que o Palmeiras estava se apequenando naquela época, do Paulo Nobre, né? Agora não, agora quem está assim é o São Paulo. Então, realmente, muitas vezes tem que tomar cuidado nas coisas que você fala. Mas eu, queira ou não, vou torcer para que São Paulo
se recupere. Fica ali no meio da tabela pelo menos, não precisa vir atrapalhar o Palmeiras, não. É verdade, é isso aí. Bom, Angelão, para a gente só encerrar o assunto, falando um pouquinho de futebol regional, os resultados dos times de Mauá da segundona? O Mauá ganhou 1-0 do Primavera, né? Então, primeira vitória na competição, depois de 2 empates. E o Mauá... O Mauaense venceu o Primavera, desculpa, né? O Mauaense, né? Venceu o Primavera por 1-0. E o Mauá Futebol Clube ganhou o WO, né? Do Guarujá. Então, o estádio não estava em condições. Então, 3-0, né? O placar. E somou a primeira vitória na competição também. Então, depois de dois empates de cada um dos clubes da região, uma vitórinha para cada um, é bom para dar uma animadinha para ver se começa a deslanchar nesse campeonato, na segunda divisão, né? É isso aí. Bom, Hugo, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no programa. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço esse espaço aqui. Parabéns pelos 60 anos do Diário Grande ABC. Como eu falei, eu realmente não lembro a primeira vez que eu falei com o Diário, mas desde então, sabe, sempre com o espaço aqui, que é muito importante para o esporte, não só para mim, como para o tênis de mesa, e sempre que possível, quero estar presente aí, porque realmente é importante para a região, né, de poder estar, o pessoal, o povo daqui da região, acompanhar os resultados, como a gente está indo nos campeonatos, e nada melhor que ver o Diário do Grande ABC aqui. Obrigado, Derek, Ângelo, um grande abraço aí a todos que estão assistindo e conto com a torcida de vocês lá no Mundial, porque as meninas vão passar aperto, mas a gente vai trazer um bom resultado. Com certeza. O Hugo, que foi aí personagem, um dos personagens, legal, dos 60 personagens aí, né, dos 60 anos do Diário, entrevista que saiu na edição de sábado do Diário. Quem tiver aí a oportunidade de acompanhar pela internet, ou seja como for, uma entrevista bem bacana do Goiama falando um pouquinho da carreira, enfim, desse ícone do esporte que é o Goiama. Angelão, considerações finais? Não, eu falo, Hugo, que se você precisar da gente, nós estamos aqui ao seu lado, à sua disposição. Obrigado. Para divulgação, porque quanto mais esporte crescer na região, o Diário interessa muito para a gente. Com certeza. É muito bom poder ajudar vocês. Estão batalhando aí diariamente também para fazer esses esportes que, digamos assim, que não estão no topo da lista, né, do apoio da população. Esse apoio, esses esportes degringolarem, que a gente quer mesmo, que os esportes fiquem muito bem. E então, se precisar, nós estamos aqui à sua disposição. Obrigado. E o Palmeiras jogando na Libertadores com o Boca Juniors na quarta-feira, é um jogo complicadíssimo, hein? Vou estar na frente da televisão ali, ó, com a camisa. Na véspera da viagem, né? Ele vai estar com a mala pronta já, com a mala pronta já. É isso aí. Bom, queria agradecer aí quem acompanhou o programa de hoje, pedir que continue interagindo conosco, né? Nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br, nosso Instagram @esportesdgbc, que participem da promoção, né, do par de ingressos do Cinemark. É só marcar um amigo, seguir o Instagram do Diário, curtir aí também no Facebook, quem não tiver Instagram, marcar então um amigo com a hashtag Eu Quero, vai estar participando aí amanhã, nesta terça-feira, então a gente divulga quem foi o vencedor desta promoção, tá certo? Então uma boa semana a todos, segunda-feira que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo, tá bom? Uma boa semana a todos, valeu, tchau!